Olá a todos. A gente está começando um quadro novo aqui, o Café com Labs. E para estrear esse quadro, nosso convidado é o Vinícius de Andrade, que está aqui com a gente. E eu quero agradecer a presença do Vinícius. E você teve um destaque importante, né, nesses últimos dias com o Prêmio LED. Então, para começar essa conversa, você gostaria de se apresentar? Pode ser, meu nome é Vinícius, eu tenho 28 anos. Estou no finalzinho da minha graduação em Economia pela FEA, aqui na USP. Falta pegar monografia só. Eu sou colunista em um jornal, na DW Brasil, e sou o idealizador e fundador do Salvaguarda. Maneiro, Vinícius. Eu já me tornei fã, assim, assisti o programa, foi muito emocionante. A sua fala foi uma das mais emocionantes, né, da final ali. E eu queria saber como que é essa sensação, cara. Você ser uma pessoa que vem da periferia, furou a bolha de entrar numa das universidades mais importantes do Brasil, na USP de Ribeirão Preto, e tá num curso que também é conhecido como ser um curso bem elitizado, né? E ter conseguido um destaque tão importante em rede nacional. Como que é essa sensação? É algo que assim, dá muito prazer. Eu, particularmente, tenho um defeito, talvez qualidade em alguns momentos, que eu não sou a pessoa que vê a parte cheia do copo. Eu vejo o que tá dando errado. E assim, eu fico sempre pensando, poxa, aqui tá dando errado, tá dando errado, tá dando errado, tá dando errado. É quase como se fosse sempre tudo um desastre. Daí a pessoa para pra ver assim, alguns momentos de reconhecimento, algum tipo de feedback de aluno, poxa, mas não tá tão errado assim, né, com todas as coisas. E momentos como o LED são momentos que sinalizam isso. Porque ter essa possibilidade assim, nesse momento em rede nacional, de ter esse espaço e também de voz e do prêmio, é algo que permite que o Salvaguarda resista por mais alguns anos, por mais alguns meses pelo menos. Então são momentos que impulsionam e possibilitam a resistência do programa, e dá muito prazer tudo isso. Eu fico imaginando assim, quantas perguntas e questionamentos vai levantando para chegar e para aperfeiçoar o programa e tudo mais, né? E já que a gente falou do Salvaguarda, né, do seu projeto, você pode contar para a gente um pouco como surgiu a ideia, quais foram, de repente, pessoas que te inspiraram, referências, o que te movimentou a criar o Salvaguarda? Olha, eu acho que para entender essa fundação é importante contextualizar um pouco, assim, porque eu sou de um bairro de periferia, sou do Simeone, e eu sempre fui muito observador. Eu via as minhas irmãs sempre trabalhando muito, meus pais também. E assim, eu notava, mesmo enquanto criança, que eles não tinham algumas possibilidades que eu sabia que existiam. Andar de avião, poder comer o que quer, poder conhecer outros lugares. E eu tinha medo se eu seguisse o exato mesmo caminho, terminar a escola, trabalhar, ajudar em casa, casar, ter filho, tirar carta, eu pararia no mesmo fim, com as mesmas limitações. Eu não queria que isso acontecesse. Então eu comecei a pensar assim, poxa, e se eu continuar estudando depois da escola? Terminei o ensino médio, fiz o Enem naquele ano, eu não cheguei a fazer não, fiz só o Enem. E fui péssimo, porque eu não sabia nada sobre isso. Fazia cursinho. E fiz 2 anos de cursinho na época. E foi esse momento muito difícil, porque os nossos pais, eles protegem a gente, tendo assim como repertório a própria vida pessoal e as informações que eles têm acesso. Estou querendo dizer, nossos pais entendem muitas vezes que trabalhar traz resultado. Olerite, salário no fim do mês, você pode comprar coisas e ter coisas de ajudar em casa. De repente você quer estudar. Isso não tem salário. Eles vão partir de muitos estereótipos clichês que eles vão ter acesso. Ao filho do vizinho, trabalha três empregos, faz faculdade particular. Por que não você também? A filha da vizinha fez faculdade pública e hoje trabalha como garçonete. E se você chegar naquele mesmo caminho também? Então eu já sofri muitas vezes essa resistência, como se eu estivesse fazendo nada por estar estudando, e já fui chamado de vagabundo algumas vezes. Porque assim, por que você não está trabalhando? Por que você não? Mas eu decidi resistir. Entrei na USP e assim eu fiquei muito impressionado com a estrutura, assim, em termos de piscina, academia, restaurante universitário, e assim, e com a seriedade que estava começando a ter contato com ela. As colegas já conheceram vários países, assim, em viagens familiares. Viagem familiar que eu faço é para ir pro clube, pro Ipanema. Assim, essa viagem familiar que eu faço é para fazer churrasco. Assim, o pessoal não foi para Disney, foi para Europa, foi para... São mundos muito diferentes. E eu queria entender, cadê o pessoal da rede pública aqui nessa universidade?
Será que eles não querem entrar? Será que eles não podem entrar, não conseguem entrar? E eu fiz 2 pesquisas com alunos do último ano de ensino médio de escolas públicas. Uma regional, em 2016, e outra nacional em 2017. O que eu fui percebendo? Tem um recorte que ele é muito relevante nessa decisão, porém ele é muito pouco discutido, que é a falta de informação. Isso é muito perigoso. Porque assim, quando eu falo que os alunos têm informação, não quer dizer que eles nunca ouviram a palavra SISU por a Unifies. É óbvio que eles já ouviram. Mas elas não fazem parte do contexto diário deles. Eles não fazem ideia na prática do que é o SISU, o ProUni, auxílio, universidade pública. É tudo muito confuso. E essa confusão, ela vai afastar eles dessas possibilidades todas. Então, para mudar um pouco esse cenário, para aproximar universidades públicas do Brasil, da galera da rede pública, nasce assim em 2017 o Salvaguarda. Oh. Muita coisa envolvida aí, né? Muito contexto. O cursinho que você fez foi cursinho popular? Para entrar na USP foi um cursinho particular, na época era nem R$200 por mês, meu pai conseguiu pagar, com muita reclamação, mas pagou. Depois eu fiz o popular para mudar de curso em 2017. Então eu fiz dois cursinhos, o popular e o particular. E hoje esse tem sido o caminho para muitos jovens que não têm acesso, né, a cursinho pré-vestibular e tudo mais. Mas esse interesse, então, você veio de uma realidade periférica em que tinha ali um roteiro padrão, né, que todo mundo segue, dentro da família. Como que você despertou, assim, esse interesse por educação? De onde que surge esse interesse? Para ingressar na universidade, para fazer esse ingresso pessoal meu, foi no contexto de, poxa, eu não quero ir trabalhar. Eu tinha medo de começar a trabalhar, ajudar em casa e nunca consegui sair desse roteiro. Ficar preso nele. Como eu vi as minhas irmãs assim, você começa a ajudar em casa, você não pode parar mais. Você não pode chegar depois de 5 meses, agora eu vou parar de trabalhar, tá? Como você faz isso? Não tem como. Então, para fazer o cursinho, entrar na USP, eu passei por esse medo de trabalhar e pela curiosidade de tentar um outro caminho. Foi por essa motivação. Daí, para começar a Salvaguarda em si, começar a pensar sobre a pauta de educação e tal, foi dado esse contraste. Beleza, eu tô lá no Simeone, já fui lá em casa cortar conta de água, cortar conta de luz, já, assim, não posso comer o que eu quero sempre, a mesma coisa tão simples quanto um estrogonofe, e tô na universidade frente que eu já conheci a Disney, a Europa e vários países. Poxa, são mundos muito diferentes. Como que eu só ignoro esse? É muito contraste. Tipo assim, amigos meus, vamos no shopping hoje à tarde comer comida japonesa. Poxa, eu não podia ir assim. E de repente, eu não tinha 40 reais assim na rodo. Não tinha dinheiro. Então, dado esse contraste, eu comecei a tentar, inicialmente, pensar sobre essa desigualdade toda, sobre essa questão do acesso. E depois de pensar bastante sobre tentar fazer pesquisas, comecei de fato com ações. Assim, como Salvaguarda. Sim. E o público do Salvaguarda é um público muito jovem, né? É um público que está ali saindo também do ensino médio ou cursando o ensino médio. E você, que já passou por isso, está pensando numa política pública que alcance esse público. E hoje está em evidência o debate sobre o novo ensino médio, né? Que é um debate que está sendo às vezes muito autocentrado em revoga ou não revoga o novo ensino médio. E eu queria saber qual é a sua visão sobre isso, né? Olha, minha visão, primeiro para me defender, né, de possíveis, enfim, repercussões, a visão assim é alguém que não estuda sobre o assunto. Eu não sou estudioso em relação ao novo ensino médio. Eu não sou da pedagogia. Então, eu entendo as minhas limitações. O que eu posso fazer aqui é assim, pensar em alguma espécie de síntese de opiniões que eu já ouvi de alunos e de professores. Então, assim, que eu noto aqui é assim. Primeiro, os professores, eles não são resistentes a mudanças, desde que eles façam parte da construção delas e de que elas, de fato, sejam, assim, melhorias. Num contexto, assim, que eles não fazem parte dessa construção toda. Claro, eu não duvido que um outro foi consultado, mas 1 ou 2,5 milhares, talvez milhões. É uma amostra honesta. Então, se eles não sentiram parte dessa construção toda. E tem muito esse discurso de protagonismo do jovem, quando, na verdade, falei com o diretor do Ceará, o Otalício, ele viu um estudo que foi criado a mais de 1.500 disciplinas optativas, Brasil afora. E assim, de repente a pessoa tem que dar uma matéria que ele nem estudou sobre ela, não tem nenhum tipo de formação. Ele se encontra assim, num universo em que aquele discurso todo de melhorias, de protagonismo do jovem, ele é assim, colocado na prática como mais burocracia e mais trabalho, sem preparação e sem informação com o professor. Então, assim, o que eu acho é que deveria e deve agora ter uma construção um pouco mais em conjunto.
Porque, assim, não necessariamente as melhorias têm que ser, por exemplo, em tirar disciplina. Ou, por exemplo, assim, em diminuir carga da matéria. Poderia, por exemplo, rever os conteúdos. Sabe assim? Porque, dado o contexto atual, não é possível, não é improvável que um jovem chegue no terceiro ano e não tenha, assim, aulas muito importantes de história que ele deveria ter. Então, assim, talvez não é tirar conteúdo, mas sim repensar, reestruturar. Enfim, acho que a pauta mudança, ela tem que ser muito bem vista, muito bem pensada, mas assim, a quem que ela vai estar servindo? Quem está por trás das discussões assim reais que fizeram esses planos acontecerem e serem desenhados? Então, acho que isso que muitos professores resistem. E, baseado nos alunos, eles me disseram, é que assim, é muita matéria para de coisa que eles acham um pouco bobinha. Tipo assim, são matérias assim, que têm nomes muito criativos e legais, mas quem está dando aula não foi treinado para isso. Então, assim, não são, de fato, assim, aulas tão eficientes quanto os nomes delas, entende? Porque não tem preparação, não tem formação para os professores. Sim, a gente tem um problema principal que está mais gritante, né? É a implementação do projeto e não a ideia da mudança, né? Pelo que a gente vê. E o antigo ensino médio também é algo que a gente olha bastante, porque eram várias matérias no currículo e tinha até piada. O que eu vou fazer com a fórmula de Bhaskara, né? Vários memes surgiam a partir disso. Não estou usando o que eu aprendi na escola. E a filosofia é muito bonita, mas de fato a implementação traz esse impacto, né? Logo de cara, por não estar sendo implementada da maneira que diz o projeto. Como que você acha que era o antigo ensino médio? Assim? Você olha para aquelas matérias aprofundadas, 11, 12 matérias aprofundadas, para uma cabeça ali que ainda está em formação em vários aspectos, né? O que eu penso é que, assim, eu falei uma vez com um professor da UFABC, da Federal da ABC Paulista, acho que chama Fernando, esqueci o nome dele. Ele disse uma frase que me marcou muito, foi assim, aquele ensino médio anterior, que era aquele modelo generalista, assim, muitas pessoas diziam que estava falido, no fundo, de fato, ele nunca aconteceu. Por quê? Porque muitos problemas existiam, continuam existindo. O jovem chega no ensino fundamental, né, no ensino fundamental 2, ele vai ter mais de um professor, você vai ter professor de ciências, ou de matemática, de física, enfim. E ele começa a ter muita dificuldade com os conteúdos, o jovem. Por N razões, que não vale muito adentrar aqui, que é uma coisa mais complexa, eles vão parando de conseguir prestar atenção. Eles vão criando déficits tão grandes que eles não conseguem mais acompanhar. Então é muito comum o jovem, desde o Fundamental 2, daqui do 6º ano, do 7º ano, do 5º, que seja, começar a parar de aprender com uma ou mais matérias. Em muitos casos, quase todos, ele vai passar, assim, a vida escolar inteira. Sendo a gente que vai para a escola para copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar. Então, assim, o quanto que esse modelo atual mudou isso? Porque colocou um monte de conteúdo, não tirou conteúdo. Então, assim, o quanto que de fato foi uma construção conjunta com quem entende. Porque assim, a gente tem muitos pensadores de educação de políticas públicas, mas muitos deles falham na não comunicação com os colégios. Eles não podem subestimar quem está lá na sala de aula no dia a dia. Tem que ter uma comunicação maior entre esses dados, entre esses pesquisadores todos, esses dados formais oficiais que eles tanto estudam, com quem está no dia a dia na sala de aula. Um não pode subestimar o outro. Porque nesse contexto que não tem essa união entre os dois, vai continuar tendo políticas com ruído e não aceitas. Nossa, muito necessário ouvir o seu posicionamento e eu tenho certeza que as pessoas que estão debatendo sobre esse assunto também vão se contemplar, principalmente na pauta de olhar para o chão da escola, de olhar para a política de quem faz política, né? E por isso hoje no Leps a gente tem também um grupo bem diverso, assim, pedagogos, até na própria comunicação, na equipe de produção. Aqui, que você está vendo que é uma equipe bem bonita, bem ampla, né? A gente tem 2 pessoas aqui operando a nossa comunicação da pedagogia, uma já formada, outra cursando, pessoas da psicologia, a gente da comunicação, e acreditamos que política pública se faz em coletivo. Não tem como eu ser de uma área só. Economia fazendo, medindo os dados, né? Pra gente, o que a gente não consegue medir, às vezes a gente não consegue transformar. Então, eu acredito que a política pública ela se faz nesse coletivo. Isso eu penso muito e eu sempre admirei o Leps por isso, porque é muito comum alguns tipos, assim, falando friamente, de clubismos.
Eu sou preconceito por não ser assim da área de licenciatura. Eu sei que tem professor que meio que tem alguma espécie de raiva de mim. Enfim, eu sou preconceito por isso. Só que assim, gente, a pauta educação, ela pode e deve ser vista sobre os mais diversos ângulos. Economia, pedagogia, direito, ciências políticas, as licenciaturas que existem que são incríveis também, enfim. Eu acho que assim, essa discussão de um certo clubismo, muitas vezes por defesa, assim, por defesa, eu entendo que é por defesa, só que ele não tá avançando em nada discussões. Porque não vai ter aquela mudança que a gente tanto almeja vindo só de um ângulo da conversa. Não vai ter como isso acontecer. Vinícius, tem mais 2 perguntas, tá? E a gente já tá indo pro final aí. Primeiro eu queria saber, você fala bastante do mercado de trabalho, né? E às vezes ele acaba sendo, muitas vezes, um lugar opressor de sobrevivência e não de escolha, de fato, né? Só que tem muitas realidades de jovens que, por escolha às vezes, mas não todas. Não, eu não quero seguir esse caminho, eu quero realmente ter minha casa, meu carro, tirar a carta, eu quero seguir esse roteiro. Você acha que a escola prepara o jovem para isso também? A gente tem políticas públicas que, quando o jovem sai do ensino médio, ele consegue ter um emprego bom, que ele consiga conquistar essas coisas que já estão previstas no roteiro? Eu acho assim, que, de forma geral, realmente assim, tem lacunas em relação à preparação do colégio para a vida. Seja lá na graduação, o empreendedorismo e tal, realmente tem espaço para trabalhar isso mais. De fato, assim, isso tem espaço para isso. Para facilitar essa transição e munir eles de mais assim, habilidades. A gente tem muito aluno que sabe mandar um e-mail. Sabe ver um e-mail. O que é spam? Assim, qualquer entrevista de emprego hoje em dia vai mandar por e-mail. Assim, a mensagem, vai mandar por e-mail a proposta. Então, assim, muitas coisinhas assim, básicas, eles estão saindo sem entender. Deveria aprender isso na escola ou não? Confesso que cabe uma discussão aqui. Deveria ser lá esse lugar ou não. Mas eu não estou aprendendo em outro lugar. Então, assim, será que não poderia talvez ser um pouco lá também? Será que a ensino médio não poderia ser, por exemplo, ter colocado só 2 matérias a mais e diminuído um pouco as outras cargas? Ou, enfim, será que não tinha outro tipo de formato de ensino médio? Assim, porque que fizesse de fato mais sentido com esse tão famoso mundo real que eles tanto dizem. Eu falo para os jovens é que, assim, faculdade não é o único caminho que existe. Eu não tenho nenhum tipo de bloqueio ou preconceito com algum aluno que fala assim, eu não quero fazer faculdade. Minha pauta é a seguinte, vocês têm que saber que elas existem, especialmente as públicas, vocês estão financiando elas. Dado essa informação, alguns não vão querer fazer faculdade. Olha, eu quero ser manicure, é meu sonho, fechou. Aí eu quero ser bombeiro, fechou. Aí eu quero montar um negócio próprio, perfeito. Desde ter sido uma escolha, mas para ter escolha é obrigatório que tenha tido informação. Eu sei que tem faculdade pública, que eu financio pelos meus impostos. Eu sei que tem particulares, como pelo ProUni. Eu sei os cursos que existem, eu sei tudo isso, mas o caminho que eu quero não requer a graduação. Problema nenhum. Qual que é o problema? Muitos desses que não estão ingressando não é por escolha, é por desconhecimento. É um negócio que é grave. Sim, isso é um problema. É um problema. E é um problema que o Salvaguarda busca resolver? Começou por esse pilar, a questão da informação. Depois a gente notou que ela sozinha não é o bastante, já vai estar lá informado. Ah, beleza, eu sei que existe a USP, tem auxílio, que entra pela FUVEST, pelo Enem agora, da USP. Mas, nossa, eu não me vejo lá. Passar em Direito, passar em Biologia, eu vou conseguir. Então entrou o pilar da motivação. Eu não tá motivado, tá informado, mas beleza. E quem que me ajuda com matemática? Quem tira minha dúvida de física? Daí entrou o pilar do conteúdo. A gente trabalha nesses 3 pilares, motivação, conteúdo e informação, para trabalhar as demandas comuns que vão surgir naturalmente entre jovens da rede pública que vão tentar entrar no ensino superior. Perfeito. E qual é os próximos passos agora? Para onde vocês estão indo? Vocês, eu não sei, né? Se você tem uma equipe que está junto no desenho do projeto, na implementação. Eu sei que tem algumas pessoas, tem várias pessoas, né? Pelo que eu vi, do Brasil todo envolvido no projeto, mas quem encabeça é você. Então, eu tô na frente de tudo, só que assim, eu também sou um voluntário. Assim, eu não recebo salário pelo Salvaguarda. Somos, ao todo, mais de 1.000 voluntários, inclusive eu. Eu só tô na frente de todos, só que também tem as equipes, tem a coordenação das matérias, tem os times todos. E dentro desse grupo grande de pessoas,
muitos deles vão ajudando a contribuir com os planos de expansão. Claro, sobre a minha liderança, porque eu sou o fundador, o idealizador. Hoje o futuro é assim, esse prêmio do LED, que foi R$200 mil, mas é um valor bruto, o líquido é um pouco melhor porque tira o imposto, eu quero que impulsione a gente. Eu vou doar 50 mil para o Salvaguarda, para custos diretos dele, tipo, por questões jurídicas, marketing, questão do aplicativo próprio nosso que eu quero muito fazer pro ano que vem. O restante, vou dar uma parte para mim, para eu conseguir ter algum tipo de grana para me possibilitar o meu bem-estar. Tudo que eu ganho hoje em dia é R$1.500 por mês de um trabalho que eu trabalho em outro lugar. Isso começou em 2020. Antes eu não tinha dinheiro nenhum. Porque eu sabia, se eu trabalhasse em algum lugar, eu não conseguiria focar sem no Salvaguarda. Então eu abri mão de ter dinheiro. Até quando eu não consegui mais. R$1.500 é bacana. Eu sei que a gente vive com menos. Só que assim, pra mim tá difícil R$1.500. Eu quero mudar das casas dos meus pais. Eu quero ter coisas minhas, entende? Eu não faço com R$1.500. Infelizmente a gente não faz hoje em dia. Então eu quero me dar 1 ou 2 anos de salário. Eu consigo focar essa bagagem sem me preocupar em trabalhar. Pra colocar ele num lugar que eu vou conseguir de fato ter salário por ele. Ou enquanto uma ONG, ou enquanto um negócio. Ainda não decidi. Nada mais justo do que você receber por um trabalho que você primeiro plantou uma semente, né, por um ano aí, por um tempo, e agora tem um... Isso é muito doido, porque assim, né? Pra mim, foi muito natural me negligenciar pelo Salvaguarda. Assim, não pra me negligenciar pra assim, nossa, eu tô me punindo. Não nesse viés, mas eu pra assim, poxa, sai de mim. Aí eu tinha uma bolsa de R$400 na época, no começo do Salvaguarda. Gastava com impressão com ônibus. Uma das produtoras lembra disso. Mas era uma coisa assim que... Era um projeto que eu comecei, que eu não odeio a mim, então eu tinha que ter esse custo, assim, essa entrega. E quando tava perto de ganhar o prêmio, eu premiei uma grande amiga, Harif, foi por muitos anos minha parceira da Salvaguarda, que ela falou assim, Vini, por que você não destina pra você 1 ano de salário? Quando ela falou pra ti, eu achei um absurdo, mas pra mim, dinheiro, salário, vou estar roubando dinheiro que não é meu, mas eu falei assim, poxa, não é um caso roubando, tipo assim. E foi muito bacana que eu mandei pros voluntários uma carta, né, por e-mail, explicando que eu faria com o dinheiro. Inclusive isso. Todos assim entenderam, me incentivaram. Tá certo, tá mais que certo, tá? É justo, assim. É um preconceito que eu tinha. Porque pra mim era um pouco natural ter essa dor, entende? De abrir mão, de me abdicar de coisas pessoais, como assim, eu cuidar do dentista, poder ir na terapia, assim, de não ter coisas pra mim, entende? Mas eu entendo hoje que se isso persistir por muitos mais anos, uma hora eu vou colapsar. Não pode acontecer. Mudando a vida de tantas pessoas como você tem mudado, você precisa cuidar de você também, né? Eu tô começando a aprender isso. Não tá muito naturalizado pra mim ainda não, assim, tão natural. Mas eu tô começando a entender esse racional por trás. É importante. Com certeza. Vinícius, muito feliz, cara, de conversar com você. Eu fiquei emocionado em diversos pontos. A sua história é motivadora, inspiradora. E o LEPS deseja muito que você esteja nesse espaço com a gente, construindo políticas públicas da forma como você preferir. Então a casa está aberta para tomar um café, para conversar, para rir com a produção aqui, que você já tem uma afinidade aí, né? E agradecer e desejar boa sorte na sua trajetória, o que a gente puder também. Muito obrigado pelo convite, pelo carinho de todos vocês da produção. É interessante que, assim, eu me lembro muito bem do Daniel, depois o Luiz, foram, assim, um dos primeiros que apoiaram a gente. Eu lembro, assim, lá no comecinho do Salvaguarda, lá em 2016, na época da pesquisa ainda, eu ouvi falar de um professor que foi fazer pesquisa em educação, que era o Daniel, vinha que procurar ele no LEPS ainda, assim, falando super, não sabia o que explicar, porque não estava nada desenhado ainda. Ele me ouviu, assim, me deu atenção, e desde lá, assim, tanto ele quanto o Luiz, assim, eu sinto que eles torcem muito por mim, o Salvaguarda, eles gostam verdadeiramente. E assim, eu nunca me esqueci disso, inclusive vocês, ó, não se esqueçam disso. Eu não me esqueço de todo o suporte, carinho e atenção que vocês dedicam ao Salvaguarda desde o dia 1. Nunca me esqueci disso. Muito obrigado a vocês dois, Daniel e Luiz. Eu acho que toda a comunidade do LEPS, que hoje a gente se chama de Sereleps, né? Somos mais de 100. Tem um carinho bem parecido, assim. Eles têm esse costume de acreditar nas pessoas e acreditar na política educacional do Brasil, né? Então, eles são diferentes. Eles são diferenciados, né? No bom sentido, tá? Muito obrigada, Vinícius. É um prazer. Obrigado, Maga. Obrigado pelo carinho. Adorei.